Graça e paz, irmãos. Graças a Deus por mais essa noite, em que estamos aqui nessa live para buscarmos mais a presença do Senhor, para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Nesta hora quero deixar para a meditação dos nossos corações uma palavra que está no livro de Ezequiel 47, de 1 a 5. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Bom, nessa palavra Deus quer nos falar que Ele não quer que tenhamos uma vida rasa ou superficial. Ele quer com toda certeza nos conduzir para experiências mais profundas com Cristo e com seu reino. A experiência do profeta Ezequiel nessa passagem tem muito a nos ensinar quando se trata de vivermos com mais profundidade a vida cristã. Deus quer nos levar a lugares mais profundos, irmãos. Então vamos buscar do Senhor, essa experiência com Ele, mais profundidade, mais vivência com o Espírito Santo de Deus. Essa água viva é o Espírito Santo e as bênçãos de vida que Ele veio trazer para cada um de nós. Que possamos, irmãos, ser abençoados em nome de Jesus. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus seja com todos. Amém? Antes de tudo, queria lembrar você que possa compartilhar esse vídeo com um amigo seu, esse culto ao vivo. E esse momento de louvor agora pode ser uma bênção na vida de uma pessoa. Então, que você possa compartilhar para os seus amigos, familiares, conhecidos. Compartilhe nas suas redes sociais também. Amém? Então, vamos louvar a Deus. Toda a honra e toda a glória seja a Ele. Foi pelo sacrifício de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus, que nós estamos aqui hoje. Então devemos agradecer, dar glórias, dar louvores a Deus. Amém? Então, cantemos. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, tua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Oh, oh, oh. Imerecida vida, graça recebi por sua cruz.
da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Grandes coisas fez, né, também o Senhor por nós. Por isso estamos alegres, que possamos continuar alegres e louvando a Deus todos os dias de nossa vida, até o nosso último dia. E que, além de continuar fazendo isso, possamos transmitir isso para as pessoas também. Que Deus é grande, justo, fiel e é o Senhor, né, o Criador de tudo. Amém? E o nosso Salvador, principalmente. Então, que nós possamos continuar nesse ritmo de alegria, de louvor, não só hoje aqui no culto online, mas todos os dias. Amém? Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito, conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu. Agradável é sua vontade, eterna é a sua bondade. Oh, grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito, conselheiro e amigo fiel,
fidedigno em tudo que prometeu. Agradável é sua vontade, eterna é a sua bondade. Oh, grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Amém. Irmãos, eu sei, nós sabemos, né, que às vezes é muito difícil algumas situações que passamos em nossas vidas. Muitas vezes nós questionamos a nossa fé, questionamos a Deus e questionamos por que estamos questionando isso. Mas, como servos de Deus, como seres humanos, isso é normal em nós. Isso também pode servir para fortalecer a nossa fé, se agirmos com sabedoria, que é o próprio Deus que nos dá essa sabedoria. Mas, por mais que esteja difícil, Jesus já nos disse, né? Ele disse assim que no mundo teremos aflições, mas para que possamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Que possamos ter esse ânimo que Jesus nos disse. E Ele também nos disse: quem quiser me seguir, negue a si mesmo. Deixar de ser quem nós somos é difícil. Quando falo quem nós somos, é a nossa parte ruim, a nossa parte que vai contra as coisas do reino de Deus. Porque muitas vezes nós sentimos prazer no pecado, em algumas coisas em que Deus, em que Jesus nos alerta a não fazer. Por isso, às vezes você pode estar passando uma dificuldade, mas Deus é mais. Maior é o Espírito que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Nunca desista, nunca esqueça do que Jesus fez por você, fez por nós. E por mais difícil que seja, que você possa chegar até o último dia da sua vida voltado com sua esperança, com seus anseios, sua fé para Jesus. Amém? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre,
para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Oh, 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 oh. Amém. Ó Pai querido, Pai amado, nesta hora, Senhor, queremos colocar as nossas vidas na Tua presença, Jesus. Pai, muito obrigada, Senhor, por este privilégio, ó Deus, de podermos buscar a Tua face, ó Deus, de poder buscar a Tua presença, Pai. Senhor, quero colocar, ó Deus, a live desta noite nas Tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, falar grandemente aos nossos corações, ó Pai. Pedimos, ó Deus, que venha abençoar a cada pessoa que está ouvindo essa live, ó Deus. Que o Senhor venha abençoar, ó Deus, os membros da PIB Palmeiras. Que o Senhor possa, ó Deus, estar derramando porção dobrada do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Muito obrigado, ó Deus, pelas ricas bênçãos, Senhor. Colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, ó Pai. Te agradecemos por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero convidar você, neste momento, para apreciarmos e degustarmos a palavra do Senhor. O texto de hoje está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Nós leremos a partir do versículo 24. Trata-se da parábola do joio e do trigo. Leia comigo neste momento. Diz assim a palavra do Senhor. Outra parábola
lhes propôs Jesus, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu tempo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Esta parábola está situada naquelas parábolas que nós conhecemos como parábolas do reino. São aquelas sementes que Jesus vai anunciando, vai promovendo enquanto o seu ministério vai sendo realizado, e ao mesmo tempo essa semeadura do Evangelho e das palavras de Jesus e dos gestos de Jesus, ao mesmo tempo em que elas estão ocorrendo também resistências, incompreensões, ocorrem também situações em que muitos conscientemente ou inconscientemente relutam contra as verdades do reino de Deus anunciadas por Jesus, anunciadas por Ele. Neste caso aqui, nós temos uma parábola que é, digamos assim, desconcertante, porque ela mostra a realidade da existência humana. É como se nós perguntássemos em algum momento da nossa vida, da nossa existência, sobre o porquê das coisas. Porquê da existência das coisas? É quando, por exemplo, num contexto do século passado, após a Segunda Guerra Mundial, e muitas pessoas perguntassem: onde está Deus que permite ou que deixa que situações e circunstâncias como essa ocorram na história do mundo? Ou quando, por exemplo, após o nazismo, pessoas também perguntassem acerca da existência de Deus e de que se era possível falar de um Deus gracioso e bondoso diante de problemas e de situações enfrentadas pelo mundo como as daquele tempo. Esse texto leva-nos a refletir sobre situações que passam tanto indivíduos quanto sociedades e que suscitam no coração dos homens e das mulheres desse tempo perguntas acerca da existência do bem, acerca da existência do mal. Aqui Jesus está num contexto de semeadura do Evangelho do Reino. E como vimos no domingo passado, Jesus inicia o capítulo 13 explicando a parábola do semeador. O contexto aqui é de semeadura do reino de Deus. O contexto é de resposta humana com relação a essa vocação, a esse chamamento que o Evangelho de Jesus vai trazendo para cada um dos seres humanos e para as sociedades. O reino de Deus é a mensagem central nesse capítulo 13. A parábola do joio e do trigo conta-nos algo muito curioso e muito interessante. Diz aqui que o semeador saiu
com as suas sementes e semeou a semente de trigo, a semente boa, no campo, e jogou essas sementes em toda a terra. Porém, na calada da noite, enquanto as pessoas dormiam, enquanto todos estavam em sono profundo, ocorre que foi também semeada por alguém, ou seja, de maneira planejada, de forma sagaz, por parte de alguém que é chamado aqui de um inimigo daquele semeador. Essa pessoa chegou dentro da semeadura do trigo e jogou também as sementes do joio. E em algum momento, os trabalhadores daquele homem que plantou o trigo começaram a questioná-lo, sobre essa questão. Olha, se foi plantado trigo, por que essas sementes boas, ao lado delas, existem sementes más? Não foram jogadas, eles perguntavam, somente sementes de trigo? Sementes boas? Sementes que viriam a produzir? Como pode, então, neste momento, a gente verificar que existem sementes de joio próximas à semente de trigo? O semeador responde de maneira prática para aqueles que o indagavam, dizendo: olha, vocês não façam isso neste momento, não arranquem o joio, porque pode acontecer que, pelo fato do trigo e do joio terem uma aparência muito próxima, pode ser que ao arrancar o trigo, ao arrancar o joio, vocês também poderiam estar arrancando o trigo. E eu não quero que a minha produção, eu não quero que as sementes do bem sejam sacrificadas em torno da semente do mal, ou seja, em torno das sementes do joio. Jesus ainda responde para eles: as sementes do joio, a gente pode deixar que elas cresçam junto com a semente do trigo, e no momento em que for feita a colheita, então elas serão separadas do trigo e serão juntadas o joio quando tiver nascido, ele vai ser ajuntado em formato de feixes e vai ser queimado. E o trigo vai ser guardado no celeiro, de maneira que vai preservar e vai ser preservado a semente do bem, a semente que de fato o semeador veio a semear. Uma questão que sempre perturbou a mente humana foi o significado da vida. Alguns, por terem feito essa pergunta, chegaram a conclusões precipitadas, outros mais tentaram lutar para dar respostas do porquê da existência humana e do porquê certas coisas acontecem aos seres humanos. Essa parábola, então, ela fala das ambiguidades humanas, de todos aqueles grandes dilemas que a gente enfrenta enquanto seres humanos, enquanto sociedades. O mundo é marcado por ambiguidades. A gente tem ambiguidades no âmbito individual. Existem pessoas que, querendo fazer o bem, são impossibilitadas de fazê-lo. Outras que desejam o mal para outro semelhante. Ou seja, os indivíduos são ambíguos. As pessoas, na sua existência, elas possuem ambiguidade. O próprio apóstolo Paulo também já dizia: o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, este me acomete. Ou seja, os indivíduos, na história da humanidade, eles experimentam essas ambiguidades na sua existência. Existem também as ambiguidades no nível da cultura. Os seres humanos são criadores e portadores da cultura. A cultura que, ao ser criada pelos seres humanos, teria como significado
fazer com que esses seres humanos desenvolvessem, crescessem, viessem a interagir uns com os outros e fossem, a partir de tudo aquilo que o ser humano criou, desenvolvendo-se cada vez mais e mais progressivamente, se tornando mais humanos. Mas a cultura também existe, e na cultura existem também as ambiguidades. Existem culturas que, mesmo com a possibilidade de fazer com que os seres humanos interajam, há culturas que aprisionam esses mesmos seres humanos. Quando, por exemplo, algum tipo de cultura que nós carregamos conosco e fazemos nas nossas atitudes, gestos, nas nossas ideias, quando a gente carrega elementos dentro dessa cultura que fazem com que os seres humanos sejam diminuídos, os seres humanos sejam colocados uns contra os outros. Existem culturas que fazem com que a mesma humanidade criada por Deus se torne uma humanidade que venha a brigar entre si, a colocar o ser humano como inimigo de si mesmo. Então, as culturas possuem também as suas ambiguidades. As culturas têm as suas incógnitas, as suas limitações. Existem também ambiguidades no âmbito social. As sociedades não conseguiram resolver os problemas que as acometem. As sociedades desenvolvem estudos, já têm aí progredido em nível muito grande com as suas descobertas, com seus avanços, que têm ajudado em muito a vida dos seres humanos. Mas a mesma sociedade que desenvolveu a ciência, que pode produzir o bem para a vida das pessoas, essa mesma sociedade consegue fabricar uma bomba atômica que é capaz de acabar com a raça humana. A sociedade tem também as suas ambiguidades. Se os indivíduos, as culturas e as sociedades possuem ambiguidades, existem também as ambiguidades religiosas. A pergunta que muitos fazem é: se as religiões falam tanto de Deus, por que em determinados contextos religiosos a gente percebe a intolerância, muitas vezes se percebe o desrespeito, se percebem muitas vezes uma imagem de Deus que mais diz do que Deus não é, em termos de bondade, de misericórdia, em termos de justiça. São imagens que os seres humanos vão criando dentro das suas religiões, e com essas imagens eles as transformam muitas vezes em como sendo o próprio Deus. Ou seja, imagens podem dizer daquilo que os seres humanos são. Existem imagens boas, imagens que os seres humanos têm de Deus, que são transformadoras das realidades por onde as pessoas passam. Por isso, então, as religiões também possuem as suas ambiguidades. Às vezes, até no afã de querer acertar, as religiões, por vezes, também têm as suas fragilidades e as suas ambiguidades. Existem ambiguidades também no âmbito da política. Em certas circunstâncias, a gente vai percebendo que, às vezes, na intenção de acertar e de fazer o melhor, pessoas erram e caem em corrupções e caem em situações vexatórias. Isso na história de qualquer país, na história de qualquer nação. No afã de melhorar a sociedade, as pessoas também caem em ambiguidades porque podem cometer injustiça. A gente vê isso, por exemplo, na história das revoluções, nas histórias das transformações sociais. Ou seja, no âmbito político existem também as ambiguidades, existem as dubiedades, existem as mentiras, existem também as verdades. Essa ambiguidade presente na política tem acompanhado a humanidade, assim como as outras ambiguidades. Também a ambiguidade moral. Em algum momento as pessoas agem com certa conveniência, em outros momentos elas agem de maneira diferente quando por vezes são ou sentem-se ameaçadas ou prejudicadas.
A moral, por vezes, serve não tanto para todos, mas serve para que certas pessoas ou certos grupos tenham ou queiram ter o domínio sobre a vida de outros grupos. Então nós vivemos num mundo marcado por ambiguidades morais. Daí a pergunta que fica é o que essas ambiguidades têm a ver com o texto que Jesus apresenta acerca da parábola do joio e do trigo. Essa parábola fala justamente das ambiguidades. Ambiguidades que são presentes ali no contexto imediato de Jesus. Ali a gente percebe que os religiosos que estavam diante da mensagem de Jesus, o público que o assistia nas suas falas e mensagens, em algum momento foi duramente criticado por Jesus. Jesus, em certos momentos, o chamou de sepulcros caiados, Jesus denunciou uma religiosidade da aparência. Jesus denunciou certa visão que se tinha de Deus que mais oprimia as pessoas do que necessariamente as libertava. E a parábola do joio e do trigo, ela relata justamente essa ambiguidade presente na religião ali no contexto de Jesus. Eram pessoas que tinham experiências religiosas que eram muito mais marcadas pelo viés da aparência, mas que lhes faltava a misericórdia, lhes faltava o perdão, lhes faltava o amor, lhes faltava aquilo que era de mais presente na mensagem do Evangelho, na mensagem do Reino de Deus. Esse contexto também, além de falar do momento onde Jesus experimentava e vivia, ele fala também da história da humanidade. Os seres humanos, em geral, eles vivem no mundo das ambiguidades. A violência, o medo, a angústia, a opressão, a divisão das classes. Os seres humanos colocam o outro ser humano em condição de inferioridade. Essas ambiguidades, ao mesmo tempo também que a gente percebe a bondade, a gente percebe misericórdia, a gente percebe atitudes louváveis também presentes na história humana. Mas essa ambiguidade que existiu no tempo de Jesus, existiu em todos os momentos da história humana. Por isso mesmo, a gente fica a verificar em como essas ambiguidades se manifestavam na vida dos seres humanos. Quando se lê essa passagem, e é muito comum que dentro das igrejas a gente já pense logo de joio e trigo em sendo pessoas religiosas como sendo trigo e pessoas não religiosas como sendo joio. Mas não é esse o significado dessa parábola. A parábola fala de joio e de trigo para ilustrar que existem algumas características de quem vive a mensagem do reino de Deus e de quem não vive essa mensagem do reino de Deus, de quem experimenta as sementes do reino e de quem não experimenta as sementes do reino. A gente pode perceber então que o trigo ele é caracterizado por dar fruto. O trigo dá muito fruto, ao passo que o joio vive das aparências. O joio vive de imagem. Ele precisa parecer com o trigo para que ele possa ser joio. O trigo, na verdade, ele é por si mesmo, ele é por si só. Ele já produz o fruto do bem, o fruto do evangelho, o fruto do reino, sem precisar de viver das aparências. Enquanto o trigo está produzindo fruto, o joio está apontando o dedo, está criticando, o joio está julgando, o joio está produzindo a maldade. É assim, o trigo por si só, ele já transforma o mundo, já transforma a sociedade. O joio, ele tenta imitar a bondade do trigo, tenta imitar a verdade que está presente no trigo, mas é só a aparência que faz com que o joio seja o joio. Ou seja, joio é imitação, o joio é aparência, o joio
é proximidade, mas nunca essência. O que marca o fruto do trigo, o que marca o trigo como sendo trigo de fato, é porque o trigo vive da essência de Deus. O trigo vive da experiência verdadeira do que seja a vontade de Deus. O trigo, ele experimentou e ele experimenta todos os dias, através da sua experiência de vida, o que seja a vontade boa e perfeita e agradável de Deus. Ao passo que o joio vive sempre na proximidade, mas nunca na essência. Vive sempre na aparência, mas nunca na essência. A grande questão que a gente pode extrair dessa parábola é justamente a compreensão de que o fato do joio existir, ocorreu um motivo para que o joio, para que a maldade existisse. Diz o texto que enquanto todos estavam dormindo, a semente do mal foi semeada. Olha só que coisa muito curiosa. As pessoas dormindo, as pessoas sonolentas, as pessoas em estado de inconsciência, ou seja, as pessoas estavam numa situação em que foi propícia para que o joio fosse semeado. Toda atitude inconsciente ou toda forma de inconsciência é uma abertura para que as sementes boas e as sementes más sejam difundidas na mente de todos os seres humanos. Aqui diz o texto que as pessoas estavam dormindo, elas estavam inconscientes, elas estavam sonolentas. Olha, tanto na religião, tanto na cultura, tanto na política, tanto na moral, tanto na vida individual, existem muitas pessoas que estão sonolentas, estão dormindo, estão em estado inconsciente da vida, de maneira que não conseguem discernir entre trigo e joio, e mesmo assim, por não discernirem, não tem também uma abertura para compreender que a luz, quando chega nos corações de cada um, essa luz ela chega transformando. As pessoas estão dormindo, muitos dormem, principalmente o sono espiritual. Há muitas pessoas que estão com o seu coração precisando ser despertado, precisando que o seu espírito seja sacudido para que compreenda qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. As pessoas estão dormindo, as pessoas estão no estado de inconsciência. O apóstolo Paulo, ele sempre trouxe um alerta para que os seres humanos acordassem. Ele diz: desperta, tu que dormes, resplandeça-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Também o apóstolo Paulo fala que as escolhas humanas, elas também podem ser feitas em o que a gente deva pensar. Nós vimos aqui que o joio foi semeado enquanto as pessoas dormiam. Os pensamentos, eles são fruto e podem gerar o que nós temos na nossa volta, na nossa sociedade, nas nossas igrejas. O apóstolo Paulo nos recomenda também que nós podemos pensar e pensar da melhor maneira, que nós podemos escolher quais sejam os pensamentos que pensamos. Portanto, irmãos, vai dizer ele, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que gera louvor, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que tem a ver com a prudência, tudo aquilo que tem a ver com a construção da paz, tudo aquilo que tem a ver com o bem comum, tudo aquilo que tem a ver
com a construção de um mundo de acordo com a vontade de Deus, tudo aquilo que tem a ver com os valores do reino de Deus. É nisso que a gente tem que pensar e é isto que a gente tem que fazer. A parábola do joio e do trigo mostra que existe o bem, a semente do bem é a semente do reino de Deus. Mostra também que existe no meio da semente do bem a semente do mal. Mostra também que haverá um momento em que a semente do mal vai ser arrancada do meio da semente do bem e que o reino de Deus, esse reino que Jesus ao longo de todos os evangelhos vai anunciando, que é o reino da transformação, o reino da bondade, o reino da misericórdia, o reino do perdão. Esse reino que Jesus veio anunciar, o Evangelho mostra que em um dado momento da história, todas as ambiguidades humanas, elas serão arrancadas do meio da história e o reino de Deus há de prevalecer. Que seja a mensagem do reino de Deus, esta que há de trazer para você esperança. Ao olhar para todos os dilemas e para todas as ambiguidades humanas, que o seu coração não desista. Saiba que nós podemos experimentar no aqui e no agora a bondade de Deus, o perdão de Deus. Nós podemos experimentar a alegria em meio às grandes lutas, experimentar felicidade em meio aos problemas da vida. O reino de Deus é real, a semente do reino de Deus é real. Por isso que nós andamos por fé e não por vista. Andamos por fé e não por vista. Que o Senhor então encha o seu coração de esperança, de força e de alegria. Amém. Amém. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou decepção, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade,
nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Caminhamos agora para o finalzinho desse nosso encontro, deste nosso culto, e é muito bom reunirmos juntos, cultuarmos a Deus, ouvirmos a palavra do Senhor. Melhor ainda é termos comunhão uns com os outros. Essa nova semana que há de nascer, que seja uma semana de bênçãos para a sua vida. E mais ainda, que seja uma semana em que você vá semeando a semente do trigo, que é a semente do reino de Deus. Que seus gestos, palavras, atitudes, que representem então essa bondade de Deus por onde você passar. Quero também pedir a você que tem nos acompanhado aqui, que divulgue esses nossos encontros, essa nossa palavra, para que outros mais possam também usufruir da mensagem do Evangelho. Você pode semear o bem através de um simples compartilhar. Às vezes a gente compartilha tanta coisa que nem sempre faz bem à vida das pessoas, mas a mensagem do reino de Deus, a mensagem de transformação, ela é real e ela pode ser transmitida por tantos quantos queiram. Eu quero orar por você nessa hora. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus, que as doces e benditas consolações do Espírito de Deus sejam com todo o povo de Deus nessa hora e também com todo o povo de Deus espalhados na face da terra. Amém. Amém. Que o Senhor te dê uma semana sob os cuidados dele. A palavra desta semana é esperança. Leve a esperança leve.